Bem, amigos do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um Papo Cabeça, e hoje muito especial, porque vamos conversar com esse cara que é um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, é ele, Mauro Betti. Verdade, Mauro Alexandre Zoni Betti, um dos maiores nomes, quase 1,90 m. E um papo cabelo não pode ser, para a cabeça não dá pra. Mauro, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o início da sua vida, da sua carreira, o início da trajetória de Mauro Betti. Bom, o início dele talvez vocês não queiram saber, quando eu fui concebido, mas eu acho que foi em Santos, em janeiro de 66, provavelmente. Não quero saber detalhes, mas já para deixar claro, a gente só está conversando aqui porque eu sou jornalista esportivo há 28 anos, no fundo. Sou há 31 jornalista. Mas só estamos conversando porque eu sou jornalista esportivo há 28, por ser palmeirense há 52 anos. Aí fica até aquela questão, e por que você é palmeirense? Eu sou desde a concepção que comemos, eu não quero saber, ninguém vai querer saber detalhes. Até um dos meus 16 livros, 9 de Palmeiras ou palmeirenses, um deles eu digo que é de ficção, é da Panda Books, que é o dia em que me tornei palmeirense. É o dia da concepção, comemos, não dá para ficar conjecturando muito a esse respeito. E no momento que o avião passa, eu vou ter que levantar a voz como se fosse o Ricardinho Martins, meu colega aqui de esporte interativo, ou o próprio André Reni, grande cabeção e carication. Cara, assim, eu sou um privilegiado, né? Porque eu faço absolutamente, não absolutamente, mas eu faço o que gosto. Eu sou apaixonado por futebol e trabalho com futebol, escrevo futebol, comento futebol, corneto futebol, falo bobagem do futebol. E faço mais coisas do que eu imaginava. Eu nunca imaginei fazer um videogame, porque quando era moleque nem videogame tinha, né? Ser comentarista do PES desde 2010, nunca imaginei ser curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé. Livros eu sempre imaginei fazer, mas não tantos, e não vender tantos. Dirigir documentários como dirigi da Seleção Brasileira, os documentários oficiais do Palmeiras também não. Semestre de cerimônia da inauguração do estádio, 5 banquetes apresentados, inclusive o da festa do centenário do Palmeiras na Praça da Sé. São dos 5 embaixadores do Palmeiras no centenário, junto com 4 ídolos. Cara, é muita coisa, e muita coisa que eu jamais sonhei. Ah, você está fazendo o que sonha? Não, graças a Deus, nem em delírio eu pude imaginar o que eu estou fazendo. Você já falou que você é palmeirense e tudo mais. Eu queria saber se em algum momento da sua carreira você teve receio em assumir o seu time de Sabe o que é seleção? engraçado? No esporte, como eu disse, eu comecei na Copa de 90. Eu editava uma página que era para durar só a Copa de 90 na Itália, porque eu era repórter de política, escrevia sobre música também no jornal onde eu comecei, o Folha da Tarde, que agora é o Agora São Paulo. Quando me convidaram para fazer os textos, esses textos. Então, era uma coluna que eu acabei assinando, que eu comecei a dar opinião, informação, histórias do futebol, de Copas do Mundo. Então, na segunda semana, logo depois que o Brasil foi eliminado pela Argentina do Maradona do Canidia, eu falei, vai durar até a Copa. Eu peguei e abri o jogo porque eu era palmeirense, porque quem me conhece sabe que eu sou bastante palmeirense. E sendo filho de Jomir Betti, que já na época era um dos palmeirenses mais conhecidos, hoje dá nome a sala de entrevistas do Allianz Parque, tem a frase dele e a foto dele nessa sala de entrevistas do Allianz Parque, no escritório da W Torre no Allianz Parque, você entra, tem a frase dele, no vestiário de 2008 a 2010 do antigo Palestra tinha a frase dele, na academia de futebol, quando você entra lá dentro, os atletas veem a frase dele. Quer dizer, é meio famoso, né? Então era até bizarro dizer que não era palmeirense, que eu torcia para o 31 de abril de Presidente de Morte, uma cidade que não existe, uma data que não existe, o clube por tabela não. Então eu sempre assumi, e sempre foi muito mais difícil assumir. Adoro que cada vez mais gente tem saindo do armário com a sua camisa futebolística, o que não obriga as pessoas a saírem, principalmente repórter de televisão, narrador. Eu trabalhava com o Luciano do Vale na Record em 2013, a gente recebeu um e-mail que botava os segundos de cada gol do Luciano narrado na Record, falava, ó, nesse gol do São Paulo narrou 17, nesse do Palmeiras 15, gente, nesse nível. Então eu me sinto muito mais cobrado e muito mais cobrado pelo Palmeiras, inclusive pela minha mãe, presidente da TIP, torcida de suporte do Palmeiras. Ela fala, esse jornalistinha metido em parcial, isentão, faz parte do ofício. Eu tenho um carinho talvez maior do palmeirense do que de outras torcidas, por motivos óbvios, mas eu tenho, graças a Deus, muito respeito. Nunca tive problema no Pacaembu, Vila Belmiro, Arena Corinthians, Morumbi e outros estádios, ou menos do que a maioria. E ao mesmo tempo que tem um carinho enorme, um respeito muito grande da torcida do Palmeiras no antigo Palestra e agora no Allianz Parque, quando vai no Pacaembu, no Morumbi, também eu fico às vezes assim, porque a torcida que mais, os maiores haters meus, os caras que me detestam, que me odeiam, são palmeirenses também, porque, isentão, onde já se viu vestir a camisa do Corinthians, porque perdeu a aposta por Vampeta na Jovem Pan. Então assim faz parte do negócio. Eu recomendo, assuma, mas se você também quiser não assumir, faz parte, é todo direito seu, você não é obrigado a assumir. Agora, você não pode inventar time para torcer, e também não pode deixar de torcer para um time. Não, agora eu não gosto mais do time, vou torcer para outro. Aí não pode, nem como jornalista e muito menos como pessoa. E
Em quais momentos, tipo, do jornalismo, trabalhando assim, você acha que a paixão pelo time do coração pode atrapalhar? Cara, a princípio não, porque o árbitro tem um time, a gente sempre acha que torce pelo outro time. O jogador do Palmeiras, time horroroso de 2014, vou ter que berrar de novo, que era vontade de esganar aquele time. Parecia que os 11 que estavam, quaisquer que fossem, torceu pelo Corinthians. Não é possível, é um time horroroso. Então, assim, não tem problema, Gandula tem o time, normalmente é o time da casa e tal. Então não tem problema. O clubismo não é assumir o time que a gente torce. Clubista é quem distorce contra o time que você não gosta. Infelizmente a gente tem vários casos na própria experiência esportiva, uma questão de respeito e ética, digamos assim. Eu não vou citar nomes, até porque alguns são meus queridos amigos, colegas e sou fã deles. Me inspiro neles, menos nesse clubismo. Aí ele pode falar, não, o clubista é você, que faz um monte de coisa, parece sempre vestido com a camisa do Palmeiras, perde a posse pro Vampeta. Ok. Uma questão de opinião, a gente tem que respeitar. Os grandes males do Brasil, indo além do nosso campinho limitado, tacanho do futebol, é não respeitar a opinião alheia, é nesse clima de intolerância, inclusive da institucionalização da intolerância, que é absurda e abjeta a torcida única, que se cria esse tipo de linha de raciocínio. Não acho que o mundo está pior hoje. Quer dizer, a gente até acha. Mas assim, porque você vê as coisas absurdas nas redes antissociais. Não, é que por causa das redes antissociais, aquelas pessoas que a gente não tem acesso, hoje vomita as bobagens, os coliformes orais, esses apedeutas misólogos aparecem porque eles estavam nas tundras congeladas, agora estão à solta e a gente é obrigado a entender. E nós, como jornalistas, comunicadores sociais, não é para fazer social, mas é para comunicar. A gente que tanto fala, que tanto defeca, que tanto fala bobagem, a gente tem que saber ouvir. Então, vamos parar de bloquear. Tem gente que é bloqueada pela natureza, deixa o jogo. Agora, a gente que faz coisas criminosas, coisas deploráveis, você não bloqueia, você expõe. Até porque, depois da inominável coisa, o story do Thiago Neves sobre a tragédia do Brumadinho, extrapolando a rivalidade e até os limites humanos de respeito, educação, tolerância e tudo mais, e bom senso e noção, eu expus 2 comentários absurdos, abjetos, clubistas. E botei no meu Instagram. Aí o que foi, logo depois os caras falaram, não, desculpa, não era bem isso, realmente eu pensei de tal. Depois apaguei, mas eles aprenderam a partir da exposição. Porque também é o seguinte, se eu não bloqueio ninguém e não bloqueio ninguém em nenhuma rede social, ao mesmo tempo eu quero debate. Não uma porrada, não um embate, não um combate, mas eu quero debate. Porque eu não sou mais do que ninguém, também não quero ser menos, e quero debater. Então não se bloqueie, gente, porque a nossa função é exatamente ouvir. Por que a gente pode ficar defecando regra e o outro cara não pode responder? É que nem às vezes nós da imprensa, quando a gente fala alguma coisa, uma entrevista coletiva, individual com o treinador pega e fala, vocês da imprensa não vem treino, até porque não dá pra ver, ou você não sei o quê. Aí a gente reclama, eu não quero que o treinador X me paute. A gente fala como ele tem que treinar, como o jogador deve se alimentar, como ele deve mudar o time, como deve manter a equipe, como deve escalar o time dele, e ele não pode falar sobre jornalismo. Todo mundo pode falar sobre tudo, mas tem que falar e também saber ouvir. Você falou talvez que hoje esteja pior, as coisas. Um termo muito usado de forma pejorativa é o futebol moderno. Eu queria saber a sua definição de futebol moderno. Bom, o que você acha bom, o que você acha ruim no futebol moderno? Ótima questão. O futebol moderno de hoje, estamos falando em 2019, já é o antigo daqui a amanhã, né? Até porque o macrociclo no futebol dura 45 minutos, né? Então, cara, e o moderno nem sempre. O novo é bom, o moderno é bom. Até porque eu sou meio antipado, adoro trabalhar com história, sou pesquisador, faço museu, cinema, exposição, um monte de coisa, livro. Gosto de ficar contando historinhas, né? E no futebol tem muitas histórias com E mesmo. Eu não gosto de essa bobagem, raiz e Nutella. Eu sei o que significa o conceito, até porque a gente é bombardeado por ele. Mas só a gente para falar que Nutella é ruim. Nutella é delícia, cara. E daí que é novo. Tem muita coisa nova que é horrorosa. O funk, pancadão de música, de comida também. Coentro que é velho, mas é uma porcaria. Mas enfim, pizza portuguesa, deixa lá, cereja no bolo, expressão. E a própria cereja, algo horroroso. Mas enfim, questão de gosto ou de mau gosto e tal. Agora, cara, o que é Nutella? Não, porque é gostoso. Nutella é bom. Ok, o grande Maurão fala da arena, o espaço cappuccino do torcedor. Cappuccino também é ótimo, mas enfim, dá pra entender. Smoothie, que também é gostoso, a coisa meio assim. Ok, mas assim, eu não gosto de algumas coisas realmente que extrapolam. A torcida aplaude renda, principalmente Copa do Mundo, tá lá 7-1, todo mundo chorando, ou tá assim, sei lá, aparece a câmera. Meu, vá pro inferno você, sabe? Porque normalmente você nem sabe o que é a bola, você ganhou do patrocinador, do sponsor o ingresso, ou você tá indo com alguém, tudo bem, entendeu? Às vezes vou no teatro meio empurrado, mas enfim. Cara, aí no caso, sim, respeite a dor ali, eu sou a própria dor, tá lá, tem só para você no telão e fica.
Selfie, ok, faz parte. Né? Antigamente você tirava autógrafo, você tira selfie, faz parte do jogo, ok. Não pode, às vezes, você tá ali aqui e falar, olha, se é o gol no Pacaembu, eu tô no Pacaembu, você não precisa vir por aqui, você tá vindo ali. Mas isso é no jogo, é na vida, é no ponto de ônibus, é no cinema mesmo, enfim. E eu sou um inveterado, compulsivo usuário disso aqui, até escrevo, edito, penso, falo, gravo, filmo, tudo em smartphone, faz parte. Então. Mas assim, não tem problema as coisas modernas desde que boas. Né? Eu quase que odeio a música moderna, o cinema moderno, gosto das séries de televisão, é uma coisa diferente, eu odeio novela, mas é questão de gosto. Quem disse que está certo? Que nem se pintar uma pizza aqui, eu vou pedir, sei lá, mussarela marguerita. Você vai pedir portuguesa? Pode ser. Não, pode ser não, é um inferno, mas é questão de gosto, azar teu, né? É do jogo, faz parte literalmente do caso do jogo. Então o conceito do moderno e algumas coisas também, o que eu não gosto às vezes modernistas, por exemplo, questão tática, último terço, primeiro terço ou terço, cara, é no ataque, o último terço é o ataque, o primeiro terço é defesa, o segundo terço, que ainda bem que pouco se usa, ou o terço do meio, é o meu campo, é intermediária, meiuca, o caroço do abacate, sabe, alguns cientificismos que prejudicam inclusive a comunicação e o entendimento, eu não acho legal. Mas eu não acho assim que seja algo criminoso. E assim, eu falei, não falei muita coisa, mas enfim, não sou contra o futebol moderno. Não, tem coisas legais. Eu prefiro sentar numa cadeira boa e que eu sei o meu lugar do que sentar no antigo cimento. Mas morro de saudades do cimento, morro de saudades da Geral, que eu nunca frequentei do Maracanã, mas enfim, era bacana, era legal. Mas pergunta pro Geraldino mesmo se era legal você ver o trava da chuteira do jogador, não vê mais nada. É mais confortável o Maracanã, ainda que às custas de todos nós. E outro termo muito usado de forma pejorativa é o em cima do muro. Eu queria saber se você acha que ficar em cima do muro é bom ou ruim. É bom, cara. Eu sou muro betting, eu sou conhecido, digamos, por ser um isentão, equilibradão, aquele passador de pano. Passar de pano é uma bobagem. Passar o pano você precisa passar para limpar as coisas. Aqui não tá sujo, mas você limpa, tá? E para o jornalista, para mim a melhor definição do jornalismo, não só esportivo, é a busca da melhor versão possível dos fatos. Tentar você fazer uma reportagem ou qualquer coisa, uma análise, é a busca da melhor versão possível dos fatos. E para você tentar buscar a melhor versão possível dos fatos, você precisa estar observando a pluralidade da situação, olhando o todo. E em cima do muro você vai chegar ao lado de cá e ao lado de lá. Eu tô aqui também, olha para cima, então quanto mais você subir em cima do muro, e não para ser o isentão, não para ser o estar num pedestal, porque quem se acha se perde. Né? A soberba, a arrogância, a prepotência, a jactância faz todo mundo se perder. Ainda mais falando num perde ganha no futebol, isso acontece. Então acho que subir no muro não é problema algum. Tentar ser equilibrado numa natureza que tende ao equilíbrio ou que chega na virtude de estar no meio, não vejo problema algum. Os extremismos para mim são péssimos. Só gosto de extremas no futebol, dependendo da qualidade do extremo. Até ficar em cima do muro pode ajudar você a qualificar a sua Com opinião, certeza, né? E assim, até no meu trabalho eu me vejo, eu tenho menos problema, não que eu queira fazer média, então falar também, ficar em cima do muro é fazer média. Eu acho que para fazer mídia a gente precisa estar um pouco acima da média. E às vezes não é fazer média, é ponderar, é buscar a melhor versão possível dos fatos, ouvir o outro lado. E principalmente nós que defecamos regra, ouvir. O veículo que eu mais gosto de trabalhar, que é o rádio, porque o rádio não só fala, ele ouve. E ele muitas vezes ouve mais do que fala. Ou a mesma coisa. Outros não. TV é isso e acabou, internet cada vez mais. Aliás, um termo que eu acho deplorável, lacrar. Pô, lacrar? Você faz um comentário, você faz um xiste, você faz uma blog, uma blog. Cara, você está comentando, você lacrou, você quer lacrar. Não, eu quero falar a frase. Que bobagem, o seu lacrador. Sei lá que é lacrador, eu sou Detran. Sabe, botar o lacre na mala. Cara, lacra, eu estou lacrando, estou lacrando escambau. Aqui é o momento tiozão suquita, que já é a coisa mais suquita ou mais tiozão ainda. O que é tiozão suquita? Procure no Google. E outra coisa também, se vale para qualquer pessoa de qualquer idade. Hoje as pessoas não têm mais o direito de ser ignorantes. Põe no Google ou fala Siri, Google, não sei o quê. Cara, é só buscar informação. Tendo uma rede minimamente boa de internet, que é outro problema sério brasileiro, a porcaria dos serviços que normalmente a gente presta, não todos, mas 100%, você não tem mais o direito de ser ignorante. Você pode procurar, vai buscar. Às vezes tem too much information, tem muita informação e pouco conhecimento. Mas exatamente para adquirir mais conhecimento, né, você vai buscar informações. Não dá para falar, não sei, procura. E não é tão difícil de achar. Queria que você falasse se você tem alguma grande inspiração no jornalismo. Cara, tem várias, claro, evidentemente. Meu pai, por ser meu pai, não só por ser meu pai, o João Betti, talvez fosse, para mim, pelo menos, claro,
o melhor jornalista que um pai pode ser e o melhor jornalista que um filho pode ter como pai. Mas tem grandes, para ficar só, porque são muitos. Eu me inspiro, respeito demais e gosto demais do Juca Kfouri, respeito demais, gosto demais, com suas características e problemas. Todos são. Tem muita coisa que eu discordo de mim mesmo, que eu falo, que eu escrevo, que eu penso. Então, discordo de muita coisa que o Juca Kfouri tem feito, discordo de muita coisa que o Milton Neves tem feito, discordo de muita coisa que hoje o senador Jorge Cajuru fez, algumas coisas do Galvão Bueno, saudoso Luciano do Vale, José Silvério, mas todos esses me inspiram demais, cara. Álvaro José, Paulo Calçade, Paulo Vinícius Coelho, inclusive muitos são muito amigos, colegas. Mauro César Pereira, discorda algumas coisas e concorda de tantas outras. Garotada, ou mais jovens que eu, como André Rocha, como Leonardo Miranda, como Dasler Marques, que hoje é o líder do Liverpool, Leonardo Bertozzi, Gustavo Romante. Gente, tem tanta gente que eu estou não citando aqui. Meus colegas de esporte interativo, o Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, do jeito dele, mas entende demais de futebol, de comunicação, claro, que é o Ali Oliveira, narradores brilhantes como André Henning, Jorge Igor. Pô, você tá falando dos caras que trabalham como você, como o Nilson César, Flávio Padre, o monstro, Vanderlei Nogueira, o papa da reportagem esportiva da apresentação, Ricardo Capriotti, o Sérgio Padre. Cara, tanta gente, graças a Deus, mais amigos do que colegas, mas todos esses me influenciam bastante. Dos antigos, mestre Armando Nogueira, que eu tive o prazer, o privilégio de conviver, de trabalhar junto e me ajudar muito, Nelson Rodrigues mais antigamente, Tomás Mazzoni, cara, é muita gente. Estou esquecendo de um monte de gente, não dá tempo de falar, mas todos me ensinam, inclusive os que me ensinam a fazer o contrário. E que eu não vou ficar citando aqui, mas eu não posso nunca esquecer do cara que primeiro me deu a chance no jornalismo esportivo, discordo de muitas coisas dele, começando pelas paixões, que é o queridíssimo Chico Lange. Foi fundamental no meu começo de carreira, como Roberto Avalone, quando me levou para a TV em 91, mestre Pedro Luiz, Alberto Helena Júnior, Paulo Soares, que me levaram para o rádio em 91, e todo mundo que abriu as portas para mim desde 90. E agora falando mais do campo do futebol, que é o que a gente gosta de falar, eu queria que você apontasse primeiro o melhor jogador e o melhor treinador que você já viu. Pelé é de outro planeta, Mané Garrincha é de outro planeta, de outro esporte. Para mim, o Pelé deste século é o Lionel Messi. Para mim não tem igual. E por enquanto, porque é uma carreira em progressão, o que ele está fazendo, o legado que ele está deixando, mas ele não é infalível, o Pep Guardiola. Guardiola que ontem reassumiu a liderança da Premier League, né? Então, e tá muito bem, tá muito bom. E dos técnicos brasileiros, o que eu mais gostei, até pelo apreço pessoal, o Tele Santana. Qual foi o momento mais emocionante que você viveu no futebol? Bom, são dois. Como torcedor / jornalista, o 12 de junho de 93, que é o meu primeiro documentário, o Dia da Paixão Palmeirense, Palmeiras saindo da filha de 16 anos, é o primeiro título que eu comentava pela Rádio Gazeta, ao lado do mestre Pedro Luiz Paulélio, com a narração do também saudoso Enio Rodrigues pela Rádio Gazeta, a vitória do Palmeiras contra o Corinthians. E o maior furo que eu dei na minha vida, o maior reportagem, que eu não trabalho pelo furo, até porque eu não tenho competência para isso, nem saco também. E também confesso nem tempo. Eu não sou o jornalista que mais trabalha no Brasil, mas eu trabalho fazendo mais coisas de jornalismo ou comunicação, história, enfim, que seja. Mas foi no 29 de novembro de 2012, quando eu dei a informação em primeira mão que meu pai havia acabado de morrer. Estava no estúdio da Rádio Bandeirantes, você procura aí no YouTube. Eu tinha feito um texto à tarde, porque o estado dele era irreversível por um AVC que ele tinha tido no domingo, e isso era madrugada de quinta-feira. Estava comentando o jogo pela Rádio Bandeirantes no estúdio, porque não estava em condição de ir para o estádio no Morumbi. E o meu irmão me ligou, meu pai morreu, e aí eu li um texto que eu tinha feito para o meu blog, e tem uma repercussão não só nacional, mas até mundial. 2 dias depois me entrevistaram num portal na Itália, de jornalistas sobre o fato. E eu falei, caraca, é uma coisa de louco mesmo, você dá a informação do meu pai. E aí não chorei, porque graças a Deus fui bem abraçado pelo Brasil. A gente sabia que o estado dele era irreversível desde domingo, foi numa madrugada de quinta-feira. Quanto antes seria melhor para todo mundo, principalmente para ele. E aí eu dei a notícia, depois que eu falei, caraca, eu dei a notícia ao vivo que meu pai tinha morrido, né? Então assim, foi um momento evidentemente emocionante, mas eu acho que eu me segurei, não que eu quisesse me segurar, isso também é de cada um. Eu tento me segurar, eu sou super emotivo, sou manteiga derretida, eu chorei vendo o filme Dick 3, você não tem, é ridículo, mas eu choro pra cacete. Mas naquele dia não chorei, no dia seguinte fiquei 2 horas com o Datena na Band, várias entradas ao vivo, depois da cremação do meu pai, e não chorei. Explicar não sei, eu acho que tanta gente abraçou meu pai por tabela família, que eu acho que a gente ficou meio que, sei lá, qual é o termo a ser utilizado, mas realmente foram os 2 dias impressionantes da minha vida, o 12 de junho de 93, e isso que eu nunca queria dar, e eu dei em primeira mão para o Brasil inteiro que meu pai tinha morrido. Aliás, dei informação no rádio, na Rádio Bandeirantes, e nem consegui falar com a minha mulher e nem com meus filhos. Bom, agora eu queria... Sei que o torcedor do Palmeiras está querendo assistir o vídeo para saber sua opinião sobre o Palmeiras, os assuntos que envolvem o Palmeiras recentemente. Primeiro eu queria que você falasse o que você acha da relação
Palmeiras, Crefisa. Não é como a cogestão técnica administrativa da Parmalat de março de 92 a 2000, aquele era muito melhor, muito maior, mas é excepcional. Qualquer clube hoje, ou talvez na história, gostaria de ter o que a Crefisa e FAM pagam para o Palmeiras. Ah, mas é interesse político da Leila. É claro que é. E até por isso tem que tomar cuidado. Quando daqui a 3 anos, em 2021, ela será candidata e, por enquanto, provavelmente será eleita, tem que se tomar cuidado. Eu não gosto que o clube tenha um dono. A não ser que você seja mesmo dono, tem uma razão societária, jurídica que você possa assumir. Mas um clube de milhões, como é o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo, não pode ter um dono. Né? E ainda mais um patrocínio, que é espetacular, Modas Américas. E com interesse também político, que é louvável, não acho que a pessoa não possa ter. O Damião Garcia, da família Garcia, que durante anos apostou, apoiou e patrocinou o Corinthians via Calunga, tentou. Celso Barros na Unimed, que fez momentos maravilhosos do Fluminense, também tentou ser presidente. Ela tem o direito de ser presidente. Você pode até discutir se ela já teria tempo suficiente pela polêmica, se ela comprou o título em 2015, se ela realmente era benemérita desde 96, uma questão muito complexa que envolve o ex-presidente ditador do Palmeiras, Mustafa Contur, é outra questão. Mas ela tem todo o direito. E eu também, como palmeirense, e não sócio, mas palmeirense e jornalista, sempre ficar com medo quando você aporta todo o dinheiro, vira conselheira da maneira como ela virou e vira candidata. Porque daí fica um negócio que diz, pô, o clube é meu, eu paguei para estar aqui. Então isso evidentemente é complicado. Daí você pode falar, pô, mas Paulo Nobre também. Era um outro momento. E ele foi fundamental nesse reerguimento do Palmeiras. Como é a Crefisa, IFAM, como foi o Avante, como é o Avante, como foi a parceria com a W Torre e o Allianz Parque, uma série de coisas de negócio da televisão aqui, estamos gravando no próprio Esporte Interativo, fundamental para o dinheiro que entrou para o Palmeiras, para o Santos, para a Inter e para outras equipes no Brasil. E claro, Crefisa e FAM, ok, mas é extremamente complexo, eu acho muito perigoso, a gente precisa estar sempre muito atento, não é porque é o Palmeiras, não é porque é a Crefisa, não é porque é a FAM. Se a minha mãe fosse patrocinadora do Palmeiras, eu também teria que ficar muito atento se ela fosse patrocinadora e candidata à presidência do clube. E, bom, falando mais do campo agora, o que você acha, qual atitude você acha que o Palmeiras deve ter em relação ao Daverson? Bom, um dia eu perguntei ao Filipão, você conheceu alguém mais maluco que o Daverson no futebol? Ele falou, nem na vida. Assim, não é que cai um parafuso, não tem parafuso. Não é que não tem pavio curto, não tem pavio. Mas é uma figura admirável, foi fundamental na conquista do decacampeonato. O que eu faria agora, objetivamente, com o Daverson, daria a maior multa possível, porque a sexta expulsão inominável e inadmissível que fez, estaria ainda mais propenso para fazer negociação, mas ó, você vai pagar jogando, você vai pagar treinando, você vai pagar o que? Não vamos nem te defender no tribunal, a punição que vier tá valendo. O Palmeiras campeão ano passado foi uma surpresa para você? Foi, da maneira como foi, sim. Antes de começar o ano, como agora e como talvez em 2017, era um dos favoritos. Até porque foi campeão em 16, vice em 17 e campeão em 18. Agora, de uma maneira espetacular, desde 59, ou se não quiser, desde 71, campeonatos nacionais, ninguém foi campeão brasileiro em 38 rodadas com 14 jogos com um time misto e sem perder, né, desde a chegada do Filipão. 24 jogos sem perder, né? Foi, mas o mais impressionante não é nem a invencibilidade sem perder, claro, sem perder, mas os 14 jogos com o time misto, nunca aconteceu isso, né? Ah, mas tem 2 times, é tudo titular. Não, mas você administra, inclusive, egos, e cada vez mais o futebol, com as pônei, com o Insta Story, com o Facebook da mulher, da amante, do cachorro, do jogador, é cada vez mais difícil. Então, mérito inegável de gestão de grupo do Filipão, que eu achava que não fosse o caso. Eu gostaria de ver o Abelão acontecer ao Roger, que achava que o Filipão não teria mais saco e capacidade, mais saco mesmo, capacidade ele tem. Uma história estupenda do Palmeiras, ainda maior depois de tudo que fez em 2018 e acho que fará em 2019. Mas não achava, nem o Filipão achava que ia dar tão certo. E queria que você avaliasse as últimas contratações do Palmeiras e se você acredita que o Palmeiras vai... É a obrigação do Palmeiras? Ninguém é obrigado a ser campeão de nada. Só esse ano, pela fragilidade dos rivais, o Flamengo no Rio e o PSG nos últimos anos na França. E é bizarro, para não dizer ridículo, e aí para não dizer clubista, é dizer que foi prêmio de consolação para o Palmeiras ganhar o brasileiro. Nunca um campeonato nacional de qualquer país, ainda mais de um país como o Brasil, pentacampeão, e no nível que se tem, com tantos grandes clubes, e clubes crescendo cada vez mais, como por exemplo é o caso do Furacão do Atlético Paranaense, você ser campeão é a sua obrigação. Não existe isso. Claro, o Palmeiras queria a Libertadores, como todo mundo quer há quase 30 anos, mais a Libertadores do que o Campeonato Nacional, que é uma outra discussão. Mas dizer que a consolação, dizer que o Palmeiras é obrigado a ganhar o Brasileirão, nem o Paulistão, que ele perdeu, da maneira como perdeu em casa para o Corinthians, bicampeão estadual no Allianz Parque, era obrigação. Não é obrigação. Agora, esperava mais do Palmeiras nesses últimos anos, mas mesmo assim conseguiu, e espero muito mais em 2019, porque manteve a base e a reforçou. Ricardo Goulart joga como titular em qualquer time, em condições normais, e deverá as ter. Eu só discordo de todas as que vieram o preço pago pelo Carlos Eduardo. Talvez eu nem o comprasse, e se eu comprasse não compraria tão caro.
Ricardo Goulart de centroavante ou de meio? Eu gosto dele, pode jogar em qualquer função, mas o Filipão já deixou claro, pela ideia do jogo, que é respeitável, não é a minha, mas é respeitável, ainda mais por tudo que conhece, por tudo que é campeão o Filipão, é atrás do centroavante, seja qual for o centroavante. Bom, Mauro, pra acabar, eu vou falar uns nomes aqui, queria que você falasse um pouco sobre sua relação com cada um deles. Pô, primeiro falar como era a sua relação com o seu pai, né? Maravilhosa, como eu disse, o melhor pai que um jornalista pode ter, o melhor tudo, cara, assim, é maravilhoso, e graças a Deus me ensinou o que é mais importante, não o jornalismo, mas o Palmeiras. Às vezes no futebol tem caso de um jogador que é filho de um outro mais famoso, ele sofre mais pressão. Muito. Você sofria Desde pressão o no início eu jornalismo? continuo sofrendo, até hoje, falei, teu pai que te botou aí, eu falei assim, agora ele fica lá em cima, puxando fantasminha lá, puxando o Gasparzinho, puxando meu chefe, trata meu filho. A gente é tão burro e não foi nada nepotista que eu só fui trabalhar com meu pai a convite do Band Esportes, junto no programa Bet em Bet, em 2004, quando eu tinha 17 anos de jornalismo. Então, quer dizer, nem isso soube aproveitar. Então, assim, mas até hoje eu me cobro até mais do que todos, bondosa ou maldosamente, para tentar ser, do nível dele não, mas para tentar honrar o sobrenome da família, que tem vários jornalistas muito competentes, até mais competentes do que eu. Cajuru. Uma figura maravilhosa. Muitas vezes um dos meus amigos indefensáveis, como o Milton Neves, como o Neto, e outros também, porque eu falo isso agora aqui porque eu falo pessoalmente para eles, que você pode até falar mal, porque se ele fez aquilo, não sei lá, você vai ter razão, mas eu gosto pra cacete de um comunicador espetacular. Se fosse menos maluco, seria ainda mais brilhante. Já que você citou, Craque Neto. Craque Neto, cara, a gente já teve nossos probleminhas, mas ele tem um coração do tamanho da barriga de enquanto ele jogava agora. Mesmo, te amo, Neto, você sabe disso. É um cara maravilhoso, eu nunca vou esquecer uma foto que ele mandou pra mim e falou para o cara do melhor caráter da imprensa esportiva brasileira. O Neto tem um coração maravilhoso, e é muito amigo dos amigos, e graças a Deus eu me incluo entre eles, ou quero me incluir, só que também ele é muito inimigo dos inimigos. É uma coisa que eu sempre falo pra ele, já falei isso até no ar pra ele. Ele é um cara muito legal. Ele pode falar pataquada, mas você fala, Neto, aqui tá errado. Ele falou, pô, se ele achar que tá ali na hora, faz. E é um moleque maravilhoso. Moleque mesmo que ele tem uma semana exatamente a menos do que eu. De largar o carro e salvar um pessoal no meio de uma enchente lá em Campinas, é um cara sensacional. Às vezes extrapola, tal, exagera mesmo, mas é um coração gigante. Do tamanho da cabeça do Milton Neves. Que é outro cabeçudo gigante do mesma coisa, e que ele e o Neto me ajudaram a ficar em 2013, quando eu virei o Trending Topics do mundo, em 1º de agosto de 2013, com a minha demissão em volta no mesmo dia na Bandeirantes. Você vê como no dia 1º de agosto de 2013 não tinha notícia no mundo. O cabeçudo é do mesmo jeito do Netão. Então já fala dele também. Maravilhoso, cara. Eu gosto muito dele, discordo um monte de coisa que ele faz, do que ele fala, mas ele tá cabeça, o coração do tamanho da cabeça. E pra mim ele sempre foi um cara maravilhoso, um cara que sempre quis estar comigo, sempre me ajudou demais, e ainda hoje quer estar comigo, me ajuda demais e ajuda muitas pessoas sem falar. Ele fala um monte, consegue falar até mais do que eu, se é que é possível. Mas briga com um monte de amigo meu, coisas desnecessárias, algumas coisas absolutamente gratuitas, mas é um coração muito grande. É a maior cabeça de jornalista brasileiro? Não tem dúvida. E olha que você tem Everaldo Marques, você tem Paulo Calçade, tem Ulisses Costa também, mas é a maior cabeça que tem. Milton Leite. O monstro, é um privilégio estar com ele no PES há 3 anos, como foi estar com o Silvio Luiz. Lembram muitas coisas maravilhosas, é um parceiraço. Eu sou muito fã do Milton, desde a época que ele trabalhava na Jovem Pan, antes mesmo de trabalhar com o Sport, ele era âncora na Jovem Pan, e uma pena a gente nunca ter trabalhado juntos em outras emissoras, além da parceria que a gente faz muito legal no PES. E Silvio Luiz. Monstro, dos mais geniais, digamos, é o Garrincha da narração. Se na TV você nunca sabe se é tipo Cristiano Ronaldo, Messi, Luciano do Vale, Galvão Bueno, o Silvio Luiz é um Garrincha, é um gênio, como foi um gênio o Osmar Santos. O Osmar Santos, para mim, narração de rádio, genial, Osmar Santos, e o Pelé da narração esportiva, para mim, é o José Silvério. O Silvio é um gênio, cara. E mesmo mal-humorado, também você pode falar que é dos meus amigos indefensáveis. Mas o Silvio fala aquilo, não é mau humor, mas comigo sempre foi espetacular, inclusive como amigo e companheiro. Um gênio, Silvio Luiz. Luciano do Vale. Monstro também. A honra de ter sido convidado por ele para trabalhar na Band 97, a honra da gente dividir não só cabines na Band Esportes e Record, mas também a amizade. Uma das mulheres dele foi eu que eu apresentei, até passou o telefone que ele gostava dela, a queridíssima Luciana, brilhante narradora, a honra de ter também trabalhado com ela, a primeira narradora esportiva em TV aberta do Brasil, queridíssima, competentíssima Luciana. Cara, o Luciano é um mito, e você trabalhar com um mito, e um cara que trabalhando com você ele te perguntava as coisas, ele te respeitava demais, e quando ele discordava ele ficava em silêncio, né, de uma elegância atroz. Outro gênio, Luciano do Vale, como é o Galvão Bueno. Agora, 2 nomes do Palmeiras, que um você deve ter todo carinho e o outro não dá pra falar a mesma coisa. Teremos. Marcos.
São Marcos eu sou absolutamente suspeito para falar dele, né? Eu sou o autobiógrafo dele, acho que isso já diz tudo. Mas é como uma das últimas fotos que meu pai tirou foi com o Marcos. A última coisa que meu pai fez antes de morrer, antes de ir para o hospital, foi o lançamento com mais de 8.500 pessoas no Shopping Eldorado da autobiografia que eu escrevi com o Marcão. O Marcos e meu pai foram as pessoas que melhor me defenderam na vida. Acho que não preciso falar mais nada. E Mustafa Contursi. Cara, ele me processou e como todo ditador ou todo continuista, como Queira, como Juvenal Juvencio, como Marcelo Teixeira, que eu respeito mais, como Alberto Oliveira, que eu também tenho um bom relacionamento, eu tinha um menor relacionamento com o Juvenal, mesmo quando ele me processou e perdeu o processo de uma maneira que eu diria bizarra, eu sempre cumprimentei e ainda eu cumprimento. Até porque ele disse uma coisa que eu guardo com muito carinho. Ele falou, eu não gosto do Mauro, o Mauro não gosta de mim, já o processei e tal, falou para amigos em comum. Mas ele é um cara que pelo menos nunca pegou um centavo do Palmeiras. Meu Deus, eu ia roubar o Palmeiras? Não. Mas com tudo que eu fiz pelo Palmeiras, não que eu fiz, meu Deus, eu fiz pelo Palmeiras, mas os royalties que eu dei ao Palmeiras, as coisas que eu fiz sem cobrar, porque não se pode cobrar como jornalista, ainda mais se cobrar uma paixão que não tem preço, só valor como o Palmeiras, o Mustafa falou, pô, o Mauro nunca pegou e é verdade, nunca peguei um centavo do Palmeiras. Porque, não que outros pegaram, não é isso, mas tantas coisas que eu fiz, você tá aí pra ganhar, como falar, você tá aí pra vender DVD, vender livro do Palmeiras, não, tô pra fazer coisas do Palmeiras, e graças a Deus tenho feito e acho que tenho feito bem. É isso. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço, muito obrigado, desculpa a pressa e assistam sempre, até já que estou aqui, para falar para você, nossa, faltam 7 minutos, dê placa no canal Space. Esse foi o Papo Cabeça, a playlist vai estar aqui na descrição do vídeo, muito obrigado por ter assistido, dá like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, muito obrigado, até a próxima.